o grande mestre argentino deixou nos seus textos de um rio chamado Sil, que nasce entre as Astúrias Transmontana e Augustana, dos montes que hoje poderiam separar aquela Astúria moderna da região conhecida por nós como Leão. Mas naquele tempo, ao chegar a Nemetóbriga, ou Nemetóbriques, a Vila Santa, o centro da Calaiquia, onde se juntavam os limites das três partes, era nos arredores do lugar que hoje conhecemos como Póvoa de Trives, que passava a ser a fronteira entre os lucenses e os bracarenses. Este nome céltico, como Vila Santa, vai permear durante a Idade Média, conservando esse simbolismo, e que vai ser reciclado com a cristandade, como o nome de Ribeira Sagrada ou Sacra. Em suma, é o rio da semente, era o rio da linhagem da nação. Assim, estes Astures estavam localizados ou habitavam numa região central e oriental da atual Astúrias, incluindo aquela área ao redor do rio Nalón e o rio Caudal. A fronteira entre os Astures e os Ártabros não é claramente definida, mas acredita-se que fosse aproximadamente ao longo do rio Návia. Portanto, a Astura, a nascente, a Aurora, era formado por diversas tribos. Lastevioi, Ambacoi, Betonioi, Bessicoi, Brigaikenoi, Gigori Bergedi, Jugelas, Lankiatnoi, Lugones, Ornianquioi, Salienoi. Mas veio a conquista romana, que vai ocorrendo ao longo do primeiro século a.C., durante o período da República Romana, que faz parte daquele processo que a história chama da expansão romana na Península Ibérica, a busca pelo controle dos recursos naturais como ouro, prata e ferro, também por sua estratégia militar para dominar a região. Sabe-se mais ou menos que por volta do ano de 29 a.C., as legiões romanas lideradas por Augusto invadem Astúria. Efetivamente ocorreram resistências dos Astures. A invasão romana acontece naquele contexto do que chamamos de Guerras Cantábricas, entre 29 até 19 a.C. Essas legiões romanas que vão gradativamente invadindo a região Astúria. Esses Astures que, juntamente com os Cantabri, vão resistir à conquista romana, vão lutar bravamente. Figuras como Maelo e Cantaber são conhecidos nas narrativas romanas como os líderes celtas que resistiram a estas invasões. Também é conhecido a Batalha do Monte Medúlio. O lugar é um tanto incerto. Muitos acreditam que este Monte Medúlio estaria mais para o lado do espaço de onde é hoje a Galiza. Mas o certo é que estamos neste contexto das tais guerras cantábricas, como por exemplo, no ano 19 a.C., o cerco de Bergidum. As tropas romanas já estavam sitiadas num acampamento militar que depois seria conhecida como Astúrica Augusta. Era dali o seu ponto de partida para a aniquilação. O historiador clássico Ptolomeu vai definir Bergidum como Bergidum Flavium. A arqueologia posterior vai informar que esta urbe seria hoje onde encontra-se o Castro de Ventosa, junto ao rio Cua e o povo de Cacavelos. Teria um muro de 4 metros de largura e 7 metros de altura. A extensão da vila parece ter sido de 500 metros ao longo e 200 ao largo, e o seu tamanho parecia com o da Numância primitiva, que tinha aproximadamente uns 7 hectares. Este rio Cua anteriormente era chamado de Cóbia, que significa vitoriosa. Já Cacavelos, que viria de Cacabelhos, seriam os caquinhos. Foi o lixeiro de Bergedon. A Vita Sancti Fructuosi do evangelizador do país, o bispo de Braga, morto no ano de 665, fala de Bergidense Territorium. Em moedas visigóticas acharam-se o termo Bergio, mas que na pronúncia estaria para berço. Bergidum, Bierço, são nomes que vão evoluindo ao longo dos tempos, mas que também vão definindo fronteiras entre povos e também fronteiras linguísticas.